regimento não é teu, né? É riscado. E aí, cerveja, tudo na paz? Aqui cabe mais um monte, ó. O problema é pegar, né? Tem umas 2, 3. Nem compensa pegar, eu acho. Vai ficar feio. Chora, meu bem. Quando ela estava guria da educação, da sobrinha da vida. Eu trabalhei pela comissão da educação. Não, ele me ligou, não atendi. Daí pode ser que não tenha coincidência, porque daí eu liguei pra ele, fui tentar ligar pra ele, bem na hora assim, fala amor. E daí eu liguei pra ele, o telefone ocupado. Daí o amor, é o mesmo jeito que ele fala comigo, assim, né? Daí eu liguei o telefone e veio na hora, assim, já me veio uma luz, não tem? Eu cheguei pra ela bem assim, ó. Vanessa, sei lá como é que é o nome dela, deixa eu ler a Vanessa. Posso fazer uma pergunta? Você tá saindo com alguém? Não, daí ela começou a rir. Ele é casado, né? Pra ele não falar, né? Assim, a gente não conta pra ninguém, é o Gelson. Cara do céu. Eu peguei e comecei a mostrar as minhas mensagens, as mesmas mensagens, tirando. Meu Deus. Pra minha vida. Tem que morrer seco, Não, animal desse. escuta, daí ele vem hoje aqui. Porque ele não imagina que ela tá aqui, ela não avisando. Daí vai nós duas disfarçadamente pegar ele. Assim, daí o que eu fiz? Eu peguei meu celular, liguei pra ele e ela ia atender. Só que tá desligado. Daí ele assim, oi amor, aqui não é a Lady não, aqui é a tal fulana. Nossa. Nunca mais. Eu vou fazer isso, é porque se ele não vir,
Ele pediu, passa pra mim. Aqui, ó. Vai ser dispensada. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes, os nossos internautas que nos assistem em casa. Meu cumprimento. Eu gostaria de registrar aqui a presença das autoridades que se fazem presentes. A tesoureira da Associação Caminhar Juntos, a dona Irene. O sociólogo e cientista político e diretor do Instituto Macunaíma, o Clóvis Veronês. O presidente da Colônia de Pescadores, o Ivo. O secretário de Obras, o Rogério Santiago, o secretário do Bem-Estar Social, Silvio Borges, e gostaria de que se faça presente na mesa o vice-prefeito que se encontra, Flávio Tirone. Cumprimentar a todos os senhores presentes. Atendo o coro legal, em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período de 2013. Nesse momento, eu solicito a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata anterior. Está aceito o seu pedido. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Convite. O Conselho Comunitário de Segurança convida os senhores vereadores para a cerimônia de posse da nova diretoria no dia 21 de maio de 2013, com início às 19 horas na sede da Câmara de Vereadores. Contamos com a presença de todos. David de Moura, presidente do Conseg. Indicação número 36/2013. Senhor presidente, a infraassinada vereadora, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, apresenta esta indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito, através da secretaria competente, para que sejam colocadas placas indicativas para o posto de saúde Manuel João Pereira, no bairro Bela Vista, que fica localizado no final da rua João Holtz. As placas deverão ser colocadas no início da rua Santo Amaro, ao lado do posto de gasolina Bela Vista, e na esquina desta mesma rua com a rua Bromélia. Justificativa. Em virtude das dificuldades de localização dessa unidade de saúde por aqueles que necessitam de atendimento, o que torna a medida de interesse público relevante. Nestes termos, pede deferimento, Sala das Sessões, em 14 de maio de 2013, Marli Lucinéia da Silva Santana, vereadora. Indicação número 37. Excelentíssimo senhor Sérgio Luiz da Maia, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Pissarras. Referência: construção de calçada na rua Geraldo Cardoso. O vereador que subscreve esta indicação, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, após ouvir o plenário, que seja indicado ao senhor prefeito municipal o que segue: a construção de calçada na rua Geraldo Cardoso, no bairro Nossa Senhora da Paz, a partir do núcleo infantil Tia Pequena, e em direção à rua Ludigério Caetano Vieira, frente ao grande movimento de pedestres que ali ocorre, em especial
as crianças que frequentam o referido núcleo infantil. Sala das Sessões, 10 de maio de 2013, Francisco Corradini, vereador. Indicação número 38. Excelentíssimo senhor Sérgio Luiz da Maia, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Referência: refazimento da sinalização horizontal de lombadas na Avenida Getúlio Vargas. O vereador que subscreve esta indicação, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após ouvido o plenário, que seja indicado ao senhor prefeito municipal o que segue: o refazimento da sinalização horizontal, pintura das lombadas da Avenida Getúlio Vargas, em especial aquelas próximas à ponte sobre o Rio Pissarras. Sala das Sessões, 10 de maio de 2013, Francisco Corradini, vereador. Indicação número 39, 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pissarras, o infraassinado vereador, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, apresenta esta indicação, que é encaminhada ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que seja plantado flores nos canteiros embaixo do portal de entrada da cidade. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2013, Leandro Resch, vereador. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado. Será enviada ao Executivo as indicações 36, 37, 38 e 39. Em discussão, o projeto de Resolução 22/2013 disciplina a competência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, senhora vereadora, servidores, vice-prefeito, senhoras e senhores aqui presentes. Presidente, senhores vereadores, entendo e quero levantar mais uma vez essa questão aqui, que entendo que não deve ser feita através de resolução essa criação dessa comissão. Entendo que essa comissão deve ser criada aqui no regimento interno. Até por questão de hierarquia da norma, né? Que o regimento tem hierarquicamente é maior do que uma resolução. E não é uma comissão temporária, mas sim uma comissão permanente. Então eu entendo que essa comissão que está sendo criada deve ser criada aqui, lá, integrando o capítulo das comissões, né? Não vejo problema nenhum com relação a isso. Para que não haja um conflito depois com normas, porque aqui o regimento prevê algumas questões também disciplinares, de infrações disciplinares com relação aos vereadores. Então, o parecer da comissão à resolução por unanimidade? Então eu gostaria que os vereadores tivessem esse entendimento também, sob pena de ter uma norma inferior ao regimento interno. E com relação à redação, já falei com o vereador Antônio Beduschi, lá no artigo 1º, há necessidade de uma supressão no inciso 2º que diz, compete a comissão, o artigo 1º, compete a comissão de ética e decoro parlamentar, inciso 2º, julgar e processar. A comissão não julga, ela processa. Porque quem julga é o plenário, né? A decisão é plenária. Então, suprimir o julgar. Eu vou retirar da ordem do dia para parecer jurídico para ir para a próxima sessão. Então, e outras questões que gostaria de levantar para eu vou retirar da ordem do dia. Então, já até levantei com o vereador Antônio Beduschi, ele até concordou com relação ao... Eu retiro da ordem do dia, então, a resolução para a próxima sessão daí. Em discussão, o veto aposto ao projeto de lei complementar 006/2013. Veto parcial ao parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei complementar 006/2013. Esse foi do reajuste.
Só alguém poderia ler o veto, se alguém não entendeu. Não? Tudo certinho? Senhor presidente, esse veto é aplicável, haja vista que nós, como agentes políticos, nós sofremos, já tivemos todos os tipos de correções e aquelas correções que realmente não aconteceram para os outros servidores. Seria até injusto nós termos novamente reajustado nossos subsídios. Eu concordo plenamente, vereador. Senhor presidente, até eu também concordo com o veto, mesmo porque no projeto original também está concedendo esse reajuste para os agentes políticos municipais do Poder Executivo. Está no projeto também, mas no veto ele já retirou também do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Porque os funcionários que têm direito são aqueles que trabalharam o ano todo, desde o ano passado. E os agentes políticos entraram em janeiro. Então, e foi feita a reforma administrativa até em janeiro. E também, para os vereadores e agentes políticos da Câmara, foi feita a reestruturação da Câmara aqui, e os vereadores receberam o reajuste em janeiro. E também todos os vereadores começaram em janeiro. Então não tem a anualidade, né, do projeto. Então, está mais que correto o veto, seria uma improbidade se concedesse esse reajuste para os agentes políticos e para os vereadores. Continue em discussão o veto. Senhor presidente, Pois não, vereador? eu tenho um entendimento bastante claro. Hoje, eu vou ser favorável ao veto, mas vou aqui deixar bem claro a minha posição. Sou prefeito municipal. Hoje, se ele consultar o Tribunal de Contas, já tem pareceres de acordo dando favorável. Mas a grande situação é que essa casa já aprovou 2 ou 3 prestações de contas do seu prefeito municipal anterior e votou favorável. E quero dizer aos senhores que todas as equiparações salariais foram distribuídas na íntegra. E o tribunal hoje sem sombra de dúvida, ele tem os pareceres e os senhores jurídicos da casa podem ligar ao Tribunal de Contas, do TMU, e ver quais são as posições. Então, eu até não discordo, porque até então nós temos diferenças a ser cumpridas, somos agentes políticos. Agora, não que seja inconstitucional. Ele se torna inconstitucional porque houve um incentivo da casa. Porque ele não entendeu que deveria ser repassado na íntegra. Por isso, eu tenho essa opinião formada. Mas não sou eu que vou criar problema e votar contra o veto. Mas o meu entendimento é esse. Eu acho que deveria ser aqui consultar o tribunal e os próprios jurídicos da casa podem consultar. Que os pareceres já são favoráveis. Tanto isso é verdade que eles teriam mandado, no mínimo, com restrição a essa casa, as contas do seu prefeito anteriormente. Essa é a grande verdade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, a comissão entendeu, até por sinal, isso foi criado pela própria comissão, porque há um entendimento duplo em razão desse aumento ser repassado ou não. Entretanto, como esses reajustes já foram dados em períodos anteriores, é até uma questão até de moral, né? Porque a legislatura iniciou-se agora e houve a reforma administrativa, eu creio que não seria justo, não é falta de entendimento jurídico. O entendimento jurídico ele aponta para as duas esferas, e se fosse de harmônico entre os poderes, não haveria problema nenhum. Mas como houve o veto, e por uma questão de moral, a comissão entendeu por bem
pelo veto do senhor prefeito municipal. Alguém quer mais discutir? Vou colocar em votação. Os vereadores serão chamados em votação nominal. Vereador Antônio Luiz. Sim. Vereador Francisco Toradini. Sim. Vereador Gersino. Sim. Vereador Ivo. Vereador Júlio. Sim, favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereadora Marli. Vereador Maurício. Favorável. Vereador Oscar. Favorável. Vereador Oswaldo. Favorável. Vereador Sérgio, favorável. Foi aprovado o favorável com 11 votos. A Casa recebeu uma representação do vereador Júlio contra os atos do presidente. Então, nesse momento, por se tratar de matéria do meu interesse, eu passo a presidência à vice-vereadora, à vice-presidente, a vereadora Marli. Recebo neste momento a presidência da Câmara. Em discussão, o recebimento da apresentação do vereador Júlio contra atos do presidente. Em discussão. Senhora presidente. Só um momentinho. Senhora presidente, eu acho que a comissão tem um parecer ou alguma coisa, se tiver, se possível, ler esse parecer ou falasse alguma coisa, se foi para a comissão ou não. Aí depois a gente discute. O parecer é só se for aprovado. Em discussão. Senhora presidente, eu só queria, até porque eu acho que esse tipo de acontecimento é que não deveria de ter chegado a esse ponto, certo? Entre pessoas que têm cultura, sabedoria, eu vejo o excesso de poder do presidente, ele como, em momentos, ele também de uma maneira, talvez, sem maldade, me prejudicou, e o requerimento que eu fiz sobre uma coisa simples, ele trouxe uma lei me confrontando, talvez por uma assessoria, alguma coisa dessa natureza. Então eu acho que isso talvez serviu para alguma coisa boa, porque eu vejo assim, que já mudou bastante, as pessoas vão aprendendo com as lambadas que levam. Eu acho que o mundo ensina a melhor escola, não existe uma outra escola sem ser do mundo, que a pessoa aprende caindo e levantando sozinho. Então, eu quero aqui, senhor presidente, eu não queria, honestamente, eu não queria estar aqui hoje, ter que botar uma resolução, um requerimento a pedido dessa natureza, mas eu sou favorável ao requerimento do vereador Júnior. Eu preciso defender uma bandeira do meu grupo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores. Nós estamos há mais de 30 dias, uns 1 mês e meio, no mínimo, discutindo, primeiro aquela resolução com pedido de abertura de processo para cassação do vereador Júlio, e depois essa representação, pedido de destituição do presidente da mesa diretora. Estamos esquecendo da administração, de fiscalizar e de legislar. Sem falar que isso tudo denigre e muito a imagem da Câmara de Vereadores, não só do presidente ou do vereador Júlio, que isso não faz bem para nenhum de nós, para a Câmara de Vereadores, muito menos. Isso todos nós sabemos e todos nós falamos lá fora. Muitas vezes não se fala aqui dentro, e que deveria se falar aqui dentro, e se fala lá fora. Eu
fui contrário à abertura de processo de cassação do vereador Júlio, levantei a irregularidade na resolução, com a concordância da maioria, grande maioria dos vereadores, né, que não concordavam com a abertura do processo administrativo contra o vereador Júlio. Todos os momentos que eu senti na atuação do presidente nessa casa, que ia de encontro, ou seja, contrário ao que diz o regimento interno, eu sempre me levantei aqui, imediatamente, sempre. Ninguém pode me dizer, ou dizer para qualquer pessoa que eu me omiti, jamais. Sempre. Tivemos alguns enfrentamentos e que ficaram aqui na sessão e depois esquecemos isso lá fora, mas eu acho que a atitude deve ser essa, deve ser imediata, né? Se há alguma coisa errada, deve ser combatido imediatamente. E aí nós temos que analisar também a questão do presidente, do vereador, agora presidente, de 4 meses de presidência da Câmara, que também não tem experiência. E muitas vezes o poder, né, modifica muitas vezes a pessoa e a pessoa perde muitas vezes a noção do que está fazendo. Então isso tudo tem que ser pesado. Eu tenho comigo dito sempre isso, que destituição do presidente da mesa diretora ou cassação do vereador é medida extrema e que deve ser comprovada a gravidade ao extremo, né? Sob pena de vulnerabilidade de todos os vereadores na Câmara Legislativa, porque daqui a pouco qualquer coisa é motivo para uma cassação ou para uma abertura de processo. E a abertura de um processo contra uma pessoa atinge a pessoa e há, sem dúvida nenhuma, um sofrimento muito grande com relação a isso. E que muitas vezes no final do processo não se chega a conclusão alguma, ou o fim que se esperava aquele que fez a representação. Como diz o vereador Chicão, já serviu para alguma coisa, né? Já houve uma mudança. E eu ainda defendo, vereador Leandro, ainda falei a Vossa Excelência hoje à tarde, uma medida que foi adotada também contra o vereador Júlio, né? Que se houve uma advertência ao vereador Júlio, que haja também uma advertência ao presidente, que o plenário faça uma advertência, né? Eu acho que seria uma resposta às pessoas, uma resposta ao vereador Júlio, uma resposta aos vereadores também, né? Sem penalizar, sem culpar, mas que se advirta as pessoas, que as pessoas tentem pelo menos mudar essa situação e que a Câmara volte a discutir os projetos, né? Que volte a verificar como anda a administração pública, como anda o município. Então, nesse sentido, né, já formei convicção nesse sentido de que, como fui contra qualquer processo de cassação do vereador Júlio, também sou contrário a qualquer abertura de processo e reitero o que disse, né, se Vossas Excelências entenderem pertinente, que uma advertência. Continua em discussão. Oi. Sabe que eu já fui 2 vezes presidente, o vereador Chicão já foi presidente, o vereador Oscar já foi presidente, e eu estive olhando no requerimento, se aquilo tudo for crime, eu já estaria cassado há muito tempo. Eu fui chamado aqui de covarde nesta casa pelo vereador que subscreveu essa denúncia. Chamar de covarde é uma palavra forte. Eu saí daqui, fui na porta, abri a porta e veio o covarde. Olha a besteira que a gente faz. E agora, eu acho que o presidente se excedeu? Acho que sim. Não vamos dizer que não se excedeu. Mas é a hora, não é hora de pedir a cassação por isso, né? Senão é como o vereador Maurício disse. Daqui a pouco não fica mais ninguém de presidente. Documentos que devia ser, ora vê só, formulou isso na denúncia.
documentos que tinham que ser postados quando relatado aqui. Algum ficou consigo, vereador Tampa? Documentos que foram falados, o senhor guardou, não? O vereador Chicão, acho que também não. Então, o seguinte, o que eu acho e sinto, e me capacito para isso, ao longo do meu tempo aqui desta casa, que nós devemos ter coerência naquilo que falamos, buscando sempre o passado é importante para que não se mude de pensamento de uma hora para outra. Se tu és oposição, tu é um pensamento, se tu és situação, é outro pensamento. Isso é que nós precisamos, viu, presidente denunciado? O bom senso é que deve reger todo vereador. Nós somos o representante de todos. Cada um, hoje, não é medido por aquilo que vota, que foi votado. Não é pelo número de votos, mas sim pelo voto que tem nesta casa, que representa igual a todos eles. E o que se ouve é o desgaste que nós temos a todo momento nesta casa. Desgaste forte. Eu, às vezes, me retiro, algumas vezes, porque estou perdendo o gosto de ser vereador. Estou perdendo. Não tenho mais aquela força que se tinha quando muitas vezes aqui nós tínhamos discussões bem fortes, mas uma vontade muito grande de contribuir pelo município. Então meu voto é não, porque entendo que não caiba cassação com relação a essa posição. E tenho certeza que o presidente tem que mudar, vai mudar e já está mudando. Obrigado. Não pode se manifestar, tá? Por favor. Senhora presidente. Por favor. Senhora presidente, Marli do Ciné Santana, senhores vereadores, funcionários da casa, a plateia sempre presente em nossas sessões, o público, o povo, quando provocado, reage e vem à sessão. Se os senhores ouviram meu discurso de posse na Univale, e se está, ou se estiverem bem vivos em suas mentes, eu disse, a minha cor não é nem o azul, nem o amarelo. A minha cor é o vermelho, e continua sendo. Toda essa discussão que está tendo aqui só está acontecendo porque houve uma provocação e a reação na mesma intensidade ou até mais forte da forma contrária. Até entendo também, quando disse o vereador Ivo, que já está cansado também, companheiro, com mais de 30 anos de casa, é natural que isso aconteça. Mas, o que está acontecendo hoje aqui é pedagógico ao Júlio César e ao Sérgio Luiz da Maia, que não é tão inexperiente assim, porque já foi vereador e com uma idade bastante jovem. Entendo eu que o presidente se excedeu, vergastou algumas vezes a palavra não só do Júlio César, como de outros vereadores, inclusive a minha, inclusive até gritou comigo, quando eu respondi no mesmo tom que não havia necessidade de gritar.
Isso aqui é um parlamento. Ideias opostas é uma coisa, falta de educação é outra totalmente diferente. E a norma do respeito e da boa educação, embora com posições contrárias, deve imperar sempre. A democracia é isso, é convivência de contrários. Então, senhor presidente, eu não posso me furtar e saber que essa sessão hoje é pedagógica. Vossa Excelência, a presidente agora é a Marli, mas o presidente que pediu um breve hiato, já nos ouviu em algumas coisas. Dissemos a ele que o posicionamento dessas mesas era difícil para olharmos o público, termos um relacionamento com os nossos pares, inclusive quem está na casa nos assistindo, ficava numa posição desagradável. O presidente manteve-se inflexível. Depois dessa representação, o presidente tornou-se maleável, nos ouviu e já promoveu essa mudança. Solicitamos também ao presidente que tivéssemos um telefone celular para nos comunicar com nossos eleitores, com as nossas bases. O presidente já vai nos atender. Isso mostra que o nosso presidente, que está brevemente licenciado, está ouvindo os seus pares. E isso é muito importante. Ouvir, admitir quem fala contra você. Porque só assim você cresce como pessoa e a democracia avança. E todo esse problema que está surgindo agora, deveríamos estar discutindo outras situações, surgiu por quê? Os senhores lembram do dia da posse? Está tendo ainda resquício do dia da posse. Porque ninguém esqueceu aquilo, nem de um lado e nem do outro. Espero que daqui para frente o público que está lotando aqui venha para discussões de interesse da comunidade. É para isso que nós somos pagos, e muito bem pagos. Cada vereador aqui ganha livre R$ 4.011,74. Muito mais do que eu, como professor, ganhei a vida inteira, e eu já tenho 33 anos de profissão. Então o público quer trabalho. Mas hoje, por questão de coerência com a minha história, com a minha vida, eu voto a favor da admissibilidade da propositura do vereador Júlio César. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Continue em discussão. Senhora presidente, a gente busca sempre fazer o correto. Nasce um ano eleitoral, vamos pedir o nosso voto, oferecendo proposta, ganhamos as eleições, viemos para casa, botamos uma gravata, mostramos nosso sapato, e aqui estamos. Mas o todo princípio da igualdade, como bem falou o colega Maurício, na rua se fala uma coisa e aqui se fala outra. O que eu quero dizer com isso? A coerência tem que imperar. A manifestação popular, as pessoas que gostam de vereador A ou vereador B, eu entendo que é um processo natural. Mas também entendo que deveriam comparecer nesta casa toda terça-feira, aonde saberia muitos daqui que estão do que estamos tratando. Estamos tratando de forma comportamental. Quando o presidente se achou superior, quando o presidente não respeitou os outros vereadores, quando o presidente não viu ninguém na sua frente. Que o mais importante ser vereador é o povo, que quando se trata de projeto para essa casa, quando se trata de projeto para a nossa cidade, para a nossa comunidade, estamos buscando recursos para que as coisas aconteçam, que a nossa vida melhore, mas ao mesmo tempo precisamos de respeito. Assim como nós somos respeitados, respeitamos qualquer um, porque não temos diferença. Não somos diferentes, somos iguais. Então a manifestação popular dos eleitores do presidente, eu acho que não caberia ter algumas 4 câmaras dessas dos seus 565 votos.
Mas é importante essa manifestação, ao mesmo tempo que temos até é um elogio o comparecimento nessa casa. Creio que não se trata de cassação aqui, de destituição, para que seja processado. Às vezes o susto é bom? É bom. Por que as pessoas mudam? Porque eu vou perder, vou deixar de ganhar? Se nada disso tivesse ocorrido, estaríamos sendo tratados de forma desigual? Estaríamos sendo tratados de forma que a gente teria vergonha de ser vereador? Porque aí fora se fala o seguinte: esta Câmara é uma vergonha. Muitos já escutaram isso. Mas vergonha de quem? De quem para quem? Minha não é. Tenho certeza absoluta que minha não é. Mas eu faço parte desta casa e eu estou incluso como esta Câmara é uma vergonha. Iniciou-se um procedimento lá no dia da posse e assim sucessivamente, com ato contínuo, todas as sessões, inclusive quando aqui estou nessa casa quase todos os dias, que para alguns funcionários da casa, orientados por certas pessoas, só aparece o presidente, que é uma grande mentira. Que muitos vereadores aparecem nessa casa e trabalham muito. E quando o vereador quer trabalhar muito, ele fica o dia inteiro na rua trabalhando, reivindicando, buscando para o seu município, atendendo a sua população. Então não se trata de poder para cá ou poder para lá. Não se trata da oposição ou se trata da situação. Se trata de procedimento comportamental. Eu só exijo uma coisa: amar uma mulher, uma filha. Eu exijo só respeito. Só isso. Quero ser respeitado como respeito qualquer cidadão, porque eu continuo dizendo, somos iguais, nada mais que isso. Acho que abacaxi sempre foi abacaxi, maçã é maçã. Não adianta plantar uma muda de abacaxi esperando que saia maçã. Mas isso tudo que ocorreu aqui não se trata de oposição ou situação. Está totalmente idealizado com todos os vereadores, uma grande parte dos vereadores, que hoje podem até estar votando contra, é porque nessa casa não vem, porque não tem um embate diretamente com o presidente dessa casa. Mas também acredito, por questão de princípios, creio que o presidente, agora nesse momento licenciado, por esse instante, já tem um comportamento melhorado, diferenciado. O meu filho de 10 anos, eu tenho que dizer o que é certo e errado. Agora, cara barbado é meio complicado. Aí é muito difícil. Porque a cidade está esperando uma resposta nesses 4 anos que vem. Passa ano e vem ano, é sempre a mesma história. Faltando emprego, faltando esgoto, a parar a mesma situação, e estamos discutindo essa situação aqui hoje, que não foi criada por mim e por muitos que estão aqui. Entretanto, para finalizar, o meu voto é pelo recebimento dessa representação, até para que seja instruído e que as pessoas saibam daquilo que realmente acontece. Temos que fazer uma distinção entre o homem, o profissional e o político. Aqui o que está em jogo é o político. O homem e o profissional é uma outra história. Comportamental. Então, os eleitores do presidente licenciado Sérgio Luiz da Maia, que apareçam também outras pessoas, como os eleitores de todo mundo, porque agora não tem o eleitor do Sérgio, o eleitor do Nico, do Evaldo ou da Ziza. Tem uma comunidade inteira esperando que a gente que senta nessa cadeira dá uma resposta, mas uma resposta efetiva que vai refletir na casa de cada um, nas suas mesas, aonde que não se precisa de emprego da prefeitura ou emprego da Câmara, porque senão não tem onde trabalhar. Então sempre se fica na mão de um político para pegar uma vaguinha na prefeitura. Não, temos que ter, no mínimo, o bom senso de trabalhar pelo município, que todos tenham uma vida digna, não dependendo de político nenhum. Então, terminando a minha fala, meu voto é pelo recebimento, com respeito a todas as pessoas que estão, respeito ao vereador e o presidente licenciado Serginho, e todos aqueles que têm sua consciência livre para votar de uma forma ou de outra. Isso chama-se democracia. Ninguém aqui é palhaço para dizer, usar o narizinho e dizer, vamos votar assim, não, votamos para chamar a cabeça, porque lá está sofrendo uma pressão de cá ou de lá. Não aceito pressão, não recebo pressão, eu recebo sim um entendimento, como vocês estão aqui hoje, que é maravilhoso o pronunciamento de vocês, porque vocês acreditam em alguma coisa, como nós também acreditamos. Mas, como vou repetir, não somos diferentes, somos iguais e somos pelo certo. O certo não pode ser só para o outro, tem que ser para mim, para o outro e para vocês. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, senhora presidente,
tantas coisas boas para nós fazer no nosso município, e lamentável, pela segunda vez esse ano nós estamos aqui discutindo coisas que não deveriam nem vir a essa casa aqui. Todos falaram bonito, o vereador Uribe, o vereador Oswaldo, o Nico, Chicão, Maurício, mas a gente tem que ser coerente, porque tem uma passagem da Bíblia que diz que quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E, senhor presidente, eu não vou atirar. Eu acho que, como eu ia votar contra também a cassação do vereador Ponta, eu também não vou permitir, meu voto, estou falando por mim, que o presidente, por tão pouca coisa, seja destruído nesse caso. Eu acho que uma advertência, como foi feito também com o vereador Ponta, eu acho que está de bom tamanho. Em votação nominal, os senhores vereadores serão chamados em ordem alfabética e responderão sim ou não. Assim, aceitando o recebimento do vereador Júlio e não rejeitando o recebimento da apresentação. Os dois, o vereador Júlio e o vereador Sérgio, ficam impedidos de votar, tá? Antônio Luiz Beduschi. Sim. Francisco Corradini. Sim. Gersino Medeiros. Não. Ivo Álvaro Freite. Não. Leandro Resch. Não. Marli Brucineia da Silva Santana. Não. Maurício Cash. Não. Oscar Francisco Pedroso. Senhor presidente, Agora já foi discutido, vereador, agora sim ou não? eu sei disso. Só que, na qualidade de presidente da Comissão de Ética, eu vou me abster de votar. Oswaldo Moreira Júnior. Sim. Rejeitado por 3 votos e 1 abstenção. Eu devolvo a palavra ao vereador Sérgio. Não, esse aqui não. Cinco não, é. E uma abstenção. Então foram 5 não, 3 sim e 1 abstenção. Nada mais havendo para... Vereador, presidente, eu preciso usar a palavra, né? Não, vou falar aqui mesmo, tá? Os motivos da minha indignação e renúncia. Quero deixar claro que sou uma mulher de uma palavra só. E desde o começo tenho muitos motivos para estar insatisfeita. Uma delas foi o nosso desacordo, que não foi cumprido com o senhor presidente. O senhor sabe disso. Depois começaram os desentendimentos, por causa simples que não precisavam ter acontecido. Como, por exemplo,
não nos deixar fazer curso e capacitações, que eu sempre quis e nunca consegui, porque os convites foram escondidos. E também que não temos lugar para atender os nossos eleitores. Esta casa está de portas fechadas para os vereadores simples como eu. E por último, começaram estas brigas pessoais, que chegaram ao extremo de agressão física. Tudo isso não precisava acontecer, inclusive cortar a palavra dos vereadores. Não é assim que se deve conduzir os trabalhos desta casa. Eu acho que tudo isso está muito errado, e meu descontentamento me leva a renunciar ao meu cargo na mesa diretora. Por isso, vou apresentar minha renúncia, por escrito, conforme manda o regimento interno. Agradeço a minha família, meus eleitores, faço parte do PSDB com muito orgulho e quero colaborar com o prefeito em sua administração. Peço desculpa se ofendi alguém. Eu vou continuar meu mandato com dignidade e humildade, porque acredito muito naquele ditado que diz: quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Aqui está a minha carta de renúncia, entrego ao vice-presidente, ao primeiro secretário. Obrigado a todos. Passa a palavra ao presidente. Será aceito o seu pedido. Na próxima sessão, já convocamos para uma nova eleição de substituição à vice-presidência da Câmara. Pelo regimento, então, é automático, o Leandro passa a ser o vice-presidente e vai subindo de cargo, vai faltar só o primeiro secretário, o segundo secretário, né? Mas ele é o vice? Sim. Primeiro secretário passa a ser Antônio Biliuski. Então, nada mais havendo para a ordem do dia, eu deixo a palavra livre aos vereadores inscritos. Só que, por favor, que usem o que diz o regimento interno, o tempo da fala. Presidência, me permite, eu preciso me retirar. Pois não, o vereador está retirado. Com a palavra na tribuna, o vereador Oswaldo, 8 minutos. Com a palavra o vereador Oswaldo, por favor. Fica aí, vou falar. Senhor presidente, funcionários da casa, senhores e senhoras. Hoje tivemos uma aula de democracia no plenário municipal. Mas eu quero reportar à Secretaria de Assistência Social que na última sexta-feira, dia 10, foi assinado pelo prefeito Leonel e o secretário Silvio Fernando Bastos Alves um compromisso com a cidade de encaminhar os moradores, os transeuntes, dito moradores de rua, em conformidade com o próprio morador, à sua cidade natal. É feito um contato primeiro com a cidade natal e, havendo concordância, o morador ser encaminhado à sua cidade. E também está sendo realizado um estudo para a viabilidade
da construção de uma casa de passagem. Como é um procedimento de alta complexidade que só contempla municípios com mais de 50 mil habitantes, então está sendo feito um consórcio com outros municípios para que seja feita uma casa de passagem e, dentro da proporcionalidade de cada município, esses moradores possam ser encaminhados para essa casa de passagem. E quero lembrar também a todos que a Secretaria de Assistência Social está promovendo a campanha neste inverno, Aqueça um Coração. Não é doação de roupas de frio, de blusas, é a doação de cobertores, ainda em bom estado, de boa qualidade, para que possa aquecer as pessoas em vulnerabilidade social. E os pontos de recebimento estão sendo nos CRAS ou em lugar ainda que serão determinados. Senhores e senhoras, eu não posso me furtar de fazer um comentário ao gesto da companheira Marli Dulcinéia Ziza. Um ato de renúncia nunca é um ato muito agradável. Como já tivemos Getúlio Dornelles Vargas, que renunciou à vida, e Jânio da Silva Quadros, que renunciou à presidência da República, e todos sabem o que aconteceu depois. Mas eu entendo e conversei com a companheira Ziza algumas vezes da sua angústia. Eu falei: Ziza, haja de acordo com o seu coração, haja de acordo com o que a sua consciência mandar. E hoje, companheira, é com uma certa tristeza que eu vejo a sua renúncia, mas ao mesmo tempo é um ato de coragem. Você não estava se sentindo confortável e tomou a decisão que você achou melhor. Senhores e senhoras, não existe nada mais perfeito no mundo do que um sistema democrático. Como muito bem disse o companheiro Nico, a discussão tem que ser em nível ideológico, jamais pessoal. Então, toda essa discussão que houve aqui, pela admissibilidade da propositura do vereador Júlio César ou não, venceu não, fechou, carta virada, acabou. Daqui para frente, outros embates virão. E espero que também tenha a participação do público. Eu fiquei até surpreso, que eu me preparei para ser vaiado, como eu já fui algumas vezes. E não fui. Isso mostra mais uma vez que as pessoas entenderam o meu voto, entenderam as minhas explicações. E talvez algum dos senhores e das senhoras gostariam de tomar a mesma atitude que eu tomei. Mas por razões umas ou outras, resolveram apenas ouvir, o que eu compreendo. Mas eu sempre fui assim, eu sou professor, eu sou educador. Eu jamais posso falar ao meu aluno para que ele minta. Eu, como educador, eu tenho que formar cidadãos, cidadãs, para tornar esse mundo aqui melhor do que quando eu cheguei. Porque se fosse para torná-lo pior, confesso aos senhores e às senhoras que nem candidato eu seria. Eu sempre tive... Eu estou até um pouco desconfortável aqui, porque esse microfone está um pouco longe. Mas, jamais eu me furto, eu me nego a expressar a minha opinião. Aprendi com o meu professor de filosofia, e sempre citarei aqui, a coragem é a maior das virtudes, porque garante as demais. Jamais eu farei um voto para agradar A ou agradar B. Farei sempre e darei o voto de acordo com a minha consciência. E foi isso que eu fiz hoje. E respeito todas as manifestações contrárias ou a favor. Essa é a grande festa da democracia. A parte concedida. Vereador Oswaldo, eu até quero primeiramente agradecer o voto, né? E, como foi falado, a democracia é isso. E
como diz o regimento, tem que se retirar a representação. E só que eu quero dizer o seguinte: eu não concordo, não aceito, mas sou obrigado a respeitar. Eu sou obrigado a respeitar, não sou obrigado a obedecer, mas a entender o que os vereadores fizeram, mas sou obrigado a respeitar. Então, eu sou obrigado a retirar, né, porque o voto vencido, agradecer o voto dos vereadores que votaram sim, e quer dizer que não votaram contra mim, votaram contra o regimento, porque tudo que eu apresentei foi falta, ele pecou contra o regimento. Então, se não obedece ao regimento, tomara que de agora para frente a coisa já mudou um pouco, eu acredito que vai melhorar. Então, eu até deixei aí um discurso do Rui Barbosa, que tem hora que dá vergonha de ser honesto. Então, eu acredito que aqui a gente viu tudo isso aí que aconteceu nesses 4 meses, todos os vereadores testemunham, a filmagem da sessão é uma prova, e, como eu estou dizendo, não concordo, mas vou respeitar e tem que retirar mesmo a representação, e tomara que de agora para frente mude a opinião do presidente. Vou respeitar sempre, porque é a autoridade maior da casa, isso sempre eu vou respeitar, como respeito todos os vereadores e todo cidadão. A vereadora Ziza, infelizmente, é uma pena, se for para votação, eu não aceito, porque acredito que tem que ir para votação também, se o plenário aceita ou não. Então, Ziza, infelizmente, mas tem meu apoio. Vereador, muito obrigado, vereador. Eu quero terminar, senhor presidente, e quero dizer, vereador, que Vossa Excelência não precisa agradecer o meu voto, porque eu não votei no senhor. Eu votei na sua propositura, que foi pertinente. E também não votei contra o vereador Sérgio Luiz da Maia, votei contra as atitudes que ele tomou. Senhoras e senhoras, vivemos num mundo hoje onde traçam as nulidades, a violência, a agressividade. Dá até a impressão que retidão de conduta é desvio de caráter. E não é assim. Todos devemos ter uma conduta própria. Essa é a condição sine qua non do ser humano. Muitas das vezes não é o que eu penso, não é o que o presidente pensa, é o que nós pensamos. Porque entre mim e o presidente estão os senhores e as senhoras. Senhores, toda a decisão tomada nessa casa tem público, tem plateia. Nós aqui aguentamos as consequências. Nós nos expomos para o bem ou para o mal. Espero que sempre para o bem. Então a Câmara de Vereadores é o poder legislativo que está sempre exposto à apreciação popular. O poder executivo muitas das vezes toma sua decisão em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, dentro de 4 paredes. No máximo tem os assessores. Nós, vereadores, não. Tomamos as nossas decisões com plateia. E quem irá nos julgar se estamos certos ou não, são os senhores. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Antônio. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, público aqui presente, passada essa fase democrática, eu venho informar que numa conversa com o prefeito e o Décio Lima, praticamente iniciamos o grande projeto da praia com o Seabra, que é um grande engenheiro conhecedor, Domênico, e com o Univale. Esperamos em breve estar apresentando esse projeto, dessa verba de 50 milhões, que parece ser um sonho,
mas eu digo que eu faço parte dos otimistas, não dos pessimistas. E breve estaremos aqui anunciando esse projeto, dessa valorosa obra, quando disse o deputado Décio Lima que o dinheiro é com ele, o projeto é com o prefeito, que saiu dos ombros já do deputado, esse projeto, que é uma carga muito grande, hoje porque a Univale já apresentou um projeto, já tem um projeto do prefeito anterior, e deve ter mais um estudo quando nós vamos nos encaminhar até o Rio de Janeiro e tomar algumas decisões em relação daquilo que se realmente deve se fazer em relação à praia, para não se falar mais nisso. A gente tem uma praia bonita, que o povo possa usar com dignidade e que a nossa cidade tenha aquele crescimento que todos nós queremos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Oscar. Senhor presidente, senhores vereadores, companheira Ziza, você é a rosa da casa. Quero aqui estender meus cumprimentos à senhora Irene, secretária do Caminhar Junto. Assim estendo os meus cumprimentos a todas as senhoras presentes. Cumprimentando aqui o meu amigo Osvaldo, do bairro Nossa Senhora da Paz, é um grande prazer tê-lo na casa, juntamente com o meu amigo Lúcio. Estendo também do bairro Nossa Senhora da Paz, estendo meus cumprimentos a todos os senhores presentes. Quero aqui cumprimentar, ter a grata satisfação de ter na casa nosso vice-prefeito, nesse momento, em momento algum, mas não posso deixar de aproveitar a oportunidade de pedir à vossa pessoa o entendimento que é um bem necessário. Eu estou nessa casa de braços abertos para atender as necessidades do município, e assim o senhor é testemunho ocular que não votei em nenhum projeto contra, sendo vereador de oposição. Quero pedir a Vossa Excelência que peça ao Jair, que eles criticam demais. Peço ao Jair que vá lá. São 4 lajotas, 5 lajotas, não é do que isso. Na descida do Brás tem um buraco que o cara é obrigado a parar na beira-mar. Então gostaria de pedir, e tenho certeza absoluta que o senhor é um trabalhador, vai resolver a situação. Não é por nada. Vai para o 5º mês e já vem se arrastando, não é dessa legislatura, não. Já vem se arrastando da legislatura já anterior aqui buraco. É obrigado a parar. Uma coisa tão fácil, 4 lajotas, arruma. Outra coisa que eu também gostaria de pedir, porque eu já pedi ao empreiteiro, o empreiteiro passou por um vídeo para o outro e não atendeu. Qualquer um dos senhores, justamente com o meu vice-prefeito e qualquer vereador da casa, se der uma volta na beira-mar, tira mais ou menos uns 2 caminhões de pedra. Para quê? Não faz justificativa alguma. O turista não consegue estacionar o seu automóvel para pedra. Tem que pedir licença para pedra para estacionar. Então, por favor, basta mandar um caminhão com os homens para retirar, e eu tenho certeza absoluta que o senhor vai fazer. Porque isso não é uma crítica. E não é, em momento algum, oposição. É uma crítica construtiva a esse belo e grande município do qual todos nós moramos. E eu não vejo, em momento algum, qualquer cidadão presente que não defenda esse belíssimo município.
Então eu estou fazendo isso, a esse pedido, para que realmente esses dois problemas tão simples sejam sanados, para que não dê motivo algum para o turista falar. Então, por favor, está aí o meu pedido, e eu tenho certeza que a sua pessoa, já no amanhecer, mandará o companheiro atender. Nosso amigo Wilson aí, um grande homem, um rapaz competente, um homem que está na prefeitura. Meu amigo Wilson, 4 caçambadas daquela, não fica uma perna na beira-mar. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Meu amigo presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu fui contra quando aqui entrou na casa um pedido de afastamento do vereador Júlio. Hoje eu me abstive porque já tinha voto até necessário e não quero aqui deixar qualquer situação indelicada. Mas eu quero dizer que estou aqui para somar com todos os vereadores, todos. E esse vereador, já me pronunciei quando entrou esse requerimento da vossa pessoa ao companheiro Júlio. Me pronunciei no ato de contra qualquer tipo de situação de cassação de qualquer vereador e até mesmo de prefeito. Eu não participo e ninguém terá o meu voto, salvo se for alguma coisa que não tenha como defender. Agora, por qualquer situação, até quero dizer ao vereador Maurício que realmente o senhor tem razão, senão daqui a pouco vira um ping-pong, é um tal de caça para lá e caça para cá, e caça para lá e caça para cá, e aí sabe o que vai acontecer? A pedra vai ficar na praia, aí não dá. Então vamos tratar de trabalhar, viu, vereador e meu vice-prefeito. Se nós virar brigar aqui, a pedra fica lá, então não dá. Então vou optar para o recolhimento dessa pedra. Rapaz, eu tenho diabetes quase por pouco. Eu não dei uma topada. Se eu dou uma topada, estou morto. Bom, muito obrigado. Nesse momento eu passo a presidência ao vice-interino, o Leandro, para que eu faça uso da tribuna. Aceito. Boa noite novamente a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer os votos recebidos pelo não aceito do requerimento do vereador. Eu quero dizer que na Câmara realmente não tem espaço, é o espaço que eu encontrei, é esse aí. Não tem como eu construir aqui ou fazer 11 gabinetes aqui dentro desse espaço. Eu fiz uma reforma, tive que mudar a reforma, fazer novamente, porque não ficou de acordo com os vereadores. Eu fiz. Vocês sabem como que era a casa antes, como que se encontrava a estrutura desse prédio, abandonado. Eu fiz em 4 meses um milagre. Mas ainda teve gente que diz que não tem espaço. Tudo bem, cada um é livre de pensar, agir e falar. Quando o vereador Oswaldo disse que a cor dele é vermelha, não é amarela e não é azul, eu discordo, porque o senhor foi eleito com os votos do amarelo. E com esse amarelo aqui que está aqui. O seu partido está aqui com o meu presidente do meu partido, o PSD, coligou com vocês, o PT, para vereador. E o vereador Nico Antônio só entrou por causa da nossa coligação, com 208 votos. Que eu teria vergonha de sair na rua e dizer que eu tive 3 vezes candidato a prefeito e levar 208 votos. Entrou com os meus votos. Então, não venha se desfazer de cor nenhuma aqui dentro, vereador.
Respeito para quem acompanha na internet e aqui ao vivo, eu não faltei com nenhum vereador. Quando eles entram com indicação, o regimento interno diz que não há discussão para indicação. O vereador Oswaldo, professor inteligente, concordo, né, com ele, que ele é inteligente, professor inteligente, me pediu espaço para discutir uma indicação. Eu abri um espaço para ele. Quer dizer, eu fui mal educado, porque eu sempre quebrei o regimento interno. Tudo bem. Eles falam que eu corto a palavra. O regimento interno diz 5 minutos para cada vereador e 8 para cada líder de bancada. Tem gente que quer ficar 10, 15, 20 minutos falando blá, blá, blá. Não é nem assunto de interesse da comunidade. Então, se não for para colocar ordem, realmente que me tirassem do cargo. Porque ou eu entrei aqui para colocar ordem e vestir a camisa e mostrar trabalho, ou eu não vinha. Porque eu fiquei 8 anos afastado da política, eu não preciso disso aqui. Tá? Eu tenho as minhas empresas, eu posso muito bem cuidar e viver financeiramente sem isso aqui, mas eu vim para ajudar Pissarras, como eu já fiz. E a minha avó dizia uma frase, e é pura verdade, que ninguém atira pedra numa árvore que não tenha frutos. Porque em 4 meses eu reformei essa casa e eu já consegui bastante aquisições para o município. E isso deixa as pessoas que não fazem nada preocupadas. Porque acham que já quer status, que eu já quero ser candidato a prefeito ou a vice, não quero ser candidato a nada. Eu fui eleito para trabalhar, é para trabalhar e eu vou trabalhar. Como disse o vereador Nico, que dizem na rua que é uma vergonha, realmente é uma vergonha. Mas se vocês passarem aqui à tarde, até convido, passem por lá, entrem na rua aqui da Câmara, e vocês vão ver vereadores do outro lado da rua, fumando e conversando com assessores e funcionários que eu tenho que estar chamando a atenção. Eu tenho que ir lá e ser grosso para dentro com os funcionários, porque eles chamam lá fora. Então, daí, isso é ser ruim, isso é não fazer um bom trabalho. Vocês concordam, então, que a casa vire uma bagunça? Ou é ordem comigo, ou não é ordem. Trabalho é trabalho, horário é horário. Diz que tem cargos, foi aprovado por unanimidade a reforma administrativa dessa casa. Eleitores meus aqui tem, o vereador Nico e o Oswaldo citaram que são todos meus. Feliz se fossem todos. Mas vieram aqui para apoio à coligação. Porque nós subimos um palanque para prometer para o povo que nós temos que trabalhar unidos em prol da nossa cidade. E de não ficar criticando cor ou atitude, ou isso ou aquilo de um vereador. Então, que cada um vista a sua camisa, que pegue o seu partido, os seus deputados e vá atrás de verbas para o município. Eu quero agradecer e registrar aqui a presença da minha mãe, que sempre se faz presente aqui. Tá? Também quero agradecer aos meus eleitores e aos que não são meus eleitores, aos secretários e aos presentes. O meu muito obrigado. Passo a palavra ao presidente novamente. Nós recebemos da assessoria jurídica da Câmara que no regimento interno, no artigo 23, ele diz que eu tenho que convocar para a próxima sessão para a eleição de cargo de vice-presidente. Então, na próxima sessão, nós teremos já a eleição de cargo de vice-presidente da mesa. Eu convido os senhores vereadores para a sessão solene de entrega de título de cidadão honorário de 2 pessoas do nosso município, sexta-feira agora, dia 17 de maio, com início às 19 horas no Yacht Clube de Pissarras. Uma delas se encontra aqui presente, que é a dona Rosa, pode ficar de pé, vai receber o título de cidadão honorária lá no Yacht, pelo seu trabalho aqui em Pissarras. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 21/5/2013. E em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.